Jorge Aragão. 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Entrevista na Mirante News. Que eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, o professor e pesquisador Allan Kardec do Alimp, que hoje vai conversar com a gente sobre o lançamento do seu livro Nem Inteligência, Nem Artificial. Allan, antes de mais nada, obrigado pela presença aqui com a gente, bom dia. Obrigado a você, Jorge, por me convidar para esse programa, respeitadíssimo, muito bem ouvido pelo nosso querido Maranhão. Obrigado. Prazer é nosso mais uma vez. Olha, nem inteligência, nem artificial. Primeiro eu te pergunto como é que surgiu a ideia e conta pra gente aí o que trata o livro. Rapaz, na verdade, a minha formação, como tu sabes, é no Japão, onde eu fui estudar inteligência artificial quando ninguém dava muita trela para isso. Aí eu tô falando de 30 anos atrás, ou seja, já tô bem velhinho. Nada. E aí, o que aconteceu? A gente começou a estudar e recentemente houve esse boom, né? 2 anos, 3 anos, esse boom de inteligência, todo mundo utilizando vários aplicativos, OpenAI, ChatGPT, essas coisas tudinho. E uma das discussões interessantes que começou a acontecer foi uma coisa que eu metaforicamente falo daquele Exterminador do Futuro. Acho que os nossos ouvintes, talvez os mais novos... Os mais novos não vão saber. Mas os mais velhos já lembram que a inteligência artificial ia dominar o mundo, etc. E não é exatamente isso. O livro é justamente para enfrentar esse dilema. Eu não acredito nisso porque o que se define como inteligência, e é isso do que o livro trata, ele tem vários aspectos, e é isso que a gente trata em crônicas. Eu sou um cronista, eu não sou uma pessoa de escrever livro assim longamente, até meus filhos reclamaram disso. E o que é cada crônica? Um dos aspectos que eu falo, que eu inicio, é dizendo o que é um neurônio artificial, o que é um neurônio natural, que são completamente diferentes, E a segunda coisa existe um pesquisador português radicado nos Estados Unidos, chama Antônio Damasio, e ele defende num livro que chama O Erro de Descartes, que ele fala que a inteligência ela necessita de emoção. Perfeito. O que modula a inteligência? A emoção. E uma pessoa que perde a emoção, ela perde também a capacidade de raciocinar. É isso que ele define. Depois a gente aumenta, vai fazendo também. Eu trago para um prêmio Nobel que chama Roger Penrose, que ele fala também sobre a dificuldade de um computador gerar outros computadores, um algoritmo gerar outro algoritmo. Isso aí é uma coisa mais ou menos matemática. Depois eu vou para sono, que é um dos pesquisadores que a gente tem parceria, inclusive, que é o professor Siddhartha Ribeiro, que ele demonstra a necessidade do sono e a necessidade do sonho. Então, e o computador não sonha. Nem dorme. Então, isso é outra coisa. E, finalmente, a gente faz, porque há uma narrativa, Jorge, que a gente é muito ocidentalizado. A gente faz como eu estudei no Japão e sou de Grajaú, da ascendência indígena, etc., a gente tem uma certa ancestralidade que não é contada usualmente. Então você não encontra, por exemplo, os Yanomami, a cultura Guajajara, você não encontra a cultura oriental, a japonesa, a chinesa, etc., nessa narrativa que existe sobre inteligência. Então, o que eu tento colocar, que no fundo eu gosto, como eu sou pesquisador, eu gosto de fazer mais perguntas do que dar resposta. Dizer, olha, será que isso está certo? Essa coisa de dizer que o Exterminador do Futuro vai surgir e acabar com tudo, acabar com os empregos, acabar com a competência como o Jorge Aragão, vai ter um computador aqui tomando de conta? Não acredito. Então o livro acaba sendo um chamamento para um debate? Exatamente, uma humanização. Eu acho que, principalmente o Brasil perdeu a humanidade, perdeu a emoção, perdeu a alegria.
quando você faz, eu sou da universidade, quando você faz um concurso, você fala de números. Quando você gradua um aluno, você fala de números. Tanto que tem algum simbolismo aí, que tu entende mais de futebol do que eu. Por exemplo, aqui, eu morei no Japão, como eu te disse, né? No Japão, o coletivo é muito importante. E aqui a gente incentiva o individualismo. Quem vai ser o artilheiro? Quem vai ser o artilheiro, que é justamente ter esses grandes jogadores brasileiros, que são extraordinários, mas que você não... Para a bola chegar lá, o goleiro teve que fazer uma boa defesa, o zagueiro teve que cortar, o meio-campista teve que lançar para o cara fazer o gol, né? Todo mundo Participou. Que é um esporte coletivo, por isso se chama coletivo, né? Um esporte de 11, pelo menos, em tese, né? Se não ninguém foi expulso. Agora, quanto tempo, Alan, tu demorou para aglutinar todas as crônicas e fazer o livro? Olha, ele demorou mais ou menos um ano e pouco. Foi rápido, né? Foi rápido porque a IA é rápida. Ela surgiu, eu escrevi um artigo e a minha esposa me disse: por que tu não escreve um livro? Eu disse: não. Só quer te dar trabalho. Mas trabalho já tenho muito. Não, mas tu devia escrever porque é um tema interessante, é uma abordagem interessante. Por quê? Porque eu tento trazer a humanidade, trazer o humanismo, trazer a emoção, principalmente, a alegria, né? O computador não é humano. E aí tem uma crônica interessante que fala, isso aconteceu no início do século XX, um cara chamado Phineas Cage. O que aconteceu com ele? Né, que é justamente essa parte da testa. Muita gente aqui está nos ouvindo de rádio, outros estão nos vendo. Essa parte da testa nossa chama-se córtex pré-frontal. O que aconteceu com esse Phineas Cage, que eu não vou contar os detalhes, que pode assustar muita gente. Ele foi destruído, essa parte dele. Caraca. O que aconteceu com ele? Ele não perdeu a consciência. Ele continuou atuando, mas ficou meio abilolado. Ele não raciocinava mais, ele não conseguia mais. E tem uma pessoa que eu conheço também, que teve vários derrames, né? Uma senhora, e eu conto inclusive na introdução do livro, que teve vários derrames e que ficou infantil. Então, essa coisa de você perder essa parte, que é justamente onde o que é isso? É o sarrafo. Você precisa disso aqui para você ser uma pessoa, não ser aquela, tô com vontade de xingar fulano. A pessoa que perde um pouco essa área do córtex pré-frontal, aqui da testa, ela não tem esse sarrafo, ele perde um pouquinho isso. E é justamente isso que eu questiono. Eu digo, olha... Você costuma dizer que com a avançada idade a gente vai perdendo o filtro, né? E vai perdendo o filtro justamente porque, às vezes, essa área, né, as pessoas que têm demência, etc., obviamente isso aí é uma coisa mais complexa, vai perdendo o filtro mesmo. A pessoa perde o filtro e fica infantilizada às vezes, outras ficam de outras formas, né? Agora, para deixar claro, né, Alan, que a ideia não é nunca a crítica à inteligência artificial, que veio aí para nos ajudar, mas a maneira como de repente pode-se estar utilizando a inteligência artificial, né? Olha, eu acho a inteligência artificial um dos maiores avanços da humanidade, de longe. Por que a inteligência artificial? Por que ela surgiu e por que ela revolucionou em relação àquilo que eu estava lá no Japão há 30 anos que eu estudei? E olha que no Japão há 30 anos... Era ainda muito avançado. Mas mesmo assim, as arquiteturas que existiam na época eram muito pequenas. E hoje a gente tem, Jorge, por exemplo, o ChatGPT. Nós temos, ele tem o ChatGPT-1, os outros eu não sei porque eles não divulgaram. Ele funciona com 30 bilhões de neurônios. Sabe quantos neurônios, em média, um ser humano tem? 86 bilhões de neurônios. Ou seja, é mais que um terço, embora alguns tenham só 2, né? Eu tenho certeza disso. E a gente tem mais ou menos mais que um terço esse ChatGPT do que a capacidade humana. Ou seja, o que aumentou foi a complexidade computacional. E você pode agora dialogar com essas inteligências artificiais, que inclusive estão sendo problemas. Mas eu vejo, e eu queria reiterar aqui, como uma tecnologia. Sim. Como foi a máquina de calcular, no meu caso, como eu sou engenheiro, estudei engenharia, não sei, máquina de calcular é importante. Eu fiz curso de datilografia, Jorge. Também. Não sei se tu fizeste. Eu uso na todos igreja os da dedos. Coab.
Eu fui e você tinha que esconder o dedo, né? Não podia olhar as teclas. Essa galera não sabe nem o que é um orelhão. Não, aí foi hoje você Só fica catando milho, não. Eu faço com os 5 dedos de cada mão. Agora, Alan, você falou num ponto assim que é importante, e a gente até, eu imaginei, confesso para ti, até porque tive perdas dentro dessa pandemia, inclusive, o titular desse programa, e que não só como colega, era amigo particular meu, que depois da pandemia a gente pudesse ter um outro cenário, né? Assim, voltasse a ter mais essa convivência. E de repente, como você fala, a gente está ficando cada vez mais tecnológico e menos humanizado. Às vezes você está numa roda assim, de conversa, o cara meio está conversando contigo, ele está conversando com quem não está na mesa com ele. Né? Isso é uma coisa que de repente pode atrapalhar com a chegada da inteligência artificial. Eu acho que piorou. Piorou em diversos aspectos. Primeiro que a gente ficou escravo do celular. Né? Inclusive, capaz de sair sem cueca, mas tu não sai sem o celular. Não. Você sai pelado no meio da rua, não tem problema. Mas o celular está ali da tiracolo. Então, eu acho que pioraram as relações. O que o pessoal, né, os estudiosos chamam de Revolução 4.0. A gente teve a primeira revolução, que foi aquela da máquina a vapor, ali no século XIX, e agora a gente já está na Revolução 4.0, que é justamente a revolução da informação. E essa revolução da informação está, na minha opinião, emburrecendo a gente no sentido de desumanizar isso que tu disseste. Nós estamos, e é justamente o livro, ele quer tratar um pouco, são crônicas, eu não quero exaurir, né? É curto, etc. Eu não quero exaurir, mas justamente fazer uma coisa crítica. Reflexão, né? Eu digo, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre humanidade, sobre carinho, sobre atenção, sobre os abismos que existem, justamente nisso que tu fala da tecnologia, desse distanciamento, dessas novas crianças que estão nascendo e nasceram alguns. Eu estou falando, nasceram metaforicamente na pandemia. Eu acho que os mais novos, os nossos jovens, eles foram, pelo menos eu tenho um filho de 20 e poucos anos, 2, e eles foram mais afetados do que nós, muito mais. Eu fui muito afetado, eu tive burnout, eu tive um travamento danado, tudo também provavelmente tivesse, nosso querido também, e outros queridos que se foram, que foi um trauma coletivo na humanidade, o que foi a pandemia. Ela foi dura, foi terrível, mas ela, né, nem tudo é ruim, né? Não existe o mal extremo, nem o bem extremo, e a pandemia ela antecipou isso que já está acontecendo, que é justamente as aulas online. Você não tem como, né? As universidades, as pessoas estão resistindo a isso. Eu acho que é irresistível. Por quê? Porque você está evoluindo para outras tecnologias que estão chegando, né? Do imediatismo. Hoje tem um delay, tem um atrasozinho aqui na tua divulgação, mas na tecnologia, quando vier a 6G, já vai ter mais isso. Então, o que a pandemia fez foi acelerar, de certa forma, mas aí trucidou com o nosso sentimento, acabou com a empatia, com a nossa... Tanto que esse livro, aí se tu me permite, eu fiz uma coisa que você vai comprar e vai pagar o que quiser, R$1, R$2, para ajudar uma creche que nós temos. Né? É um caráter solidário, justamente, que é uma creche no centro, que há anos que a gente ajuda, que é a Sementeira de Luz. Essa creche, com um trabalho extraordinário de muito tempo que eles têm. E também nós fizemos um pouco, que é a democratização do livro. Por que R$1, R$2? Porque o livro tem que ser democratizado. A gente fica falando, o brasileiro não lê. Não. Eu tenho até uma história para te contar, que eu cheguei a ser secretário por 10 meses, secretário de Educação, e a gente fez a Feira do Livro. E a gente deu R$50 para cada estudante, para eles comprarem. Eles economizavam, às vezes compravam um livro de R$1, de R$2. E uma das coisas mais emocionantes que me aconteceu foi uma senhora de 50 anos virar para mim e disse: professor, eu nunca comprei um livro, essa é a primeira vez que eu compro um livro na minha vida. Ela era daqueles que estudam à noite, e eu disse: coragem, minha filha, coragem, vamos para frente. Então, o livro, ele precisa fazer parte da cesta básica. Ele não pode ser um material de consumo só
para o organismo, para o intestino, para o estômago, ele tem que fazer parte do cérebro. Por isso que eu acho que tem sim. E nós fazemos essa reflexão justamente nisso, para dizer, ó, vamos fazer esse caráter solidário coletivo, né? Coletivo, de tal forma que o livro ele seja não um elemento de privilégio e de discriminação, mas que seja de inclusão. Então, a ideia é essa, justamente incluir. Se você quiser pagar R$1, R$2, no caso de Jorge Aragão vai ser R$1.000, que vai contribuir certamente. Só o que está no bolso, né? Essa questão do livro, tu tem essa preocupação, assim, de falar nesse aspecto também, de, não queria nem usar esse termo, mas, enfim, de deixar a pessoa mais emborrecida ou a pessoa mais preguiçosa com a inteligência artificial, com o chat GPT. Ixi, amanhã eu vou falar sobre Revolução Russa. Deixa eu... Pronto. Tu acha... Essa pergunta é excelente. Isso... É excelente a pergunta. Sabe por quê, Jorge? Porque tem que ter critério. A resposta pode estar errada, e se você pergunta para um chat GPT, ele vai escrever lá embaixo, nós podemos errar, nós podemos errar. Se você não estudou antes, e acontece eventos hilários aí das pessoas falarem coisas que simplesmente, assim, ela não vai emborrecer. E por isso a inteligência, eu não falo isso no livro, a inteligência... vamos fazer, tem uma loja da Apple, por exemplo, que muita gente fala disso. Tem uma loja da Apple que no primeiro andar é tudo inteligência IA, etc, está automatizado, mas no segundo andar está a turma lá supervisionando. Ela é supervisionada. Claro. A inteligência é supervisionada e ela é ensinada. Ela só fala daquilo que lhe foi ensinado. Ela não é criativa e ela, aquilo que eu reitero, ela não tem emoção. E ela não fala disso que nós falamos agora, que é justamente da solidariedade. A inteligência artificial, ela não pode ser inteligente porque falta a ela a solidariedade e também falta um pouquinho de raiva, né? Então, essa complexidade nossa da inteligência humana, ela não consegue entregar. E hoje, eu diria que não vai entregar nunca. Vai no futuro? Não sei. A gente não vai estar aqui. Eu sou Allan Kardec, mas eu não sou adivinho. A gente não vai estar aqui. Porque vai demorar muito ainda. Alain, e o lançamento do livro? Ocorre quando? Como é que vai funcionar? Conta pra gente. Ocorre daqui a pouco. 6h da tarde, num dos prédios mais bonitos que tem aqui, São Luís é lindíssimo, eu sou apaixonado por essa cidade, é linda demais. Mas tem um prédio ali que é no Palácio Cristo Rei, na UFMA, que fica ali na Praça Gonçalves Dias, Largo dos Amores. Tem uma vista maravilhosa, se hoje tiver um sol se pondo, então vai ser mais lindo ainda. Às 18h hoje no Palácio Cristo Rei, eu gostaria, e aproveitando aqui o teu programa, para convidar quem quiser, por favor, venha. Vamos debater um pouco sobre inteligência, vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre tecnologia, vamos conversar sobre tudo. Esse é o chamamento desse livro. É possível, obviamente, conciliar e trazer a inteligência artificial para o bem, né? Assim, para nos ajudar no dia a dia, né? Certamente. Eu gosto muito das metáforas, né? Eu gosto muito das metáforas. Como a gente teve a máquina de calcular, a gente teve mudou, né? Agora o teclado, ele substitui, inclusive o teclado virtual, ele substitui a nossa máquina de datilografia. A inteligência artificial, ela vem para ajudar. Ela vem para nos impulsionar para um futuro mais bonito. Eu acredito que ela pode ser utilizada, mas jamais ela vai prescindir, vai deixar de necessitar de que haja supervisão nossa. Né? Um texto, se tu botares eu tenho certeza que tu não tem coragem de botar um texto e ler o texto no chat GPT e ler aqui, o que o chat GPT respondeu? Programa ponto final. Pode falar de alguma loucura, fala do Japão, fala de não sei o que, e a pessoa pode falar alguma, né, asneira. Não dá para levar o pé da letra. Alain, queria te agradecer, primeiro parabenizar pelo livro, acho muito legal. E aí, aí quem está com a gente no YouTube, também no aplicativo, está vendo o livro, tá nem inteligência, nem artificial. Crônicas que o nosso Allan Kardec do Alib apresenta e que você vai ter a oportunidade de ler. Quantas páginas, Alain? São 100 páginas. É coisa rápida, dá para... Cada crônica é curtinha, gente. É leve, né? Dá para...
é leve, é tranquilo. É por isso que eu escrevi, para não cansar ninguém e trazer vários temas justamente, porque essa minha cabeça é meio assim, trazer vários temas para as pessoas ficarem, isso aqui. Quem sabe vira uma tese de doutorado. Nem duvido. Até porque muita gente ainda não começou a tratar desse assunto, né? E eu acho que é importante, é um debate que cedo ou tarde a gente vai ter que fazer. Alain, 18 horas, Palácio Cristo Rei, palácio que já pegou, inclusive, fogo, Sim. mas já está totalmente, graças a Deus, há muito tempo recuperado, uma bela vista na Praça Gonçalves Dias, 18 horas hoje o lançamento. Exatamente, espero todos vocês. É isso. Obrigado, Alain, por ter vindo aqui com a gente. Obrigado, Jorge. São 10 horas e 26 minutos na capital. Siga